Ei, som. Bom dia, irmãos. Estão me ouvindo bem? Pegando um exemplo da Laura aqui com o testemunho dela, eu confesso que quando ela me falou que eu quero te dar um testemunho, e ela foi falar, e aí depois ela falou, eu queria contar para os irmãos esse testemunho. Aí ela me contou o testemunho. Só que quando ela me contou, no meu coração, eu confesso para os irmãos, eu falei, mas você orou por causa disso? Só que na mesma hora veio um texto no meu coração. Você quer herdar o reino dos céus? Tem um coração como o de uma criança. E isso constrangeu meu coração, que às vezes a gente quer lembrar do Senhor só nos momentos difíceis, de dor, que está sem dinheiro, passando alguma dificuldade, e a gente lembra do Senhor. E nos momentos ordinários e simples, muitas vezes nós não lembramos do Senhor. E isso mexeu muito comigo, porque é o que nós temos ensinado para Laura. Laura, tenha um relacionamento com o Senhor. Não só de pedir aquilo que você acha mais importante, mas sempre que você precisar de ajuda, clame por Ele. E é o que ela está colocando em prática. Um simples cabo de guerra. Se eu não tenho força, Jesus, me ajuda então. E o Senhor ouviu a oração dela. Então nós temos esse coração como o de uma criança, para nós entrarmos e vermos o Senhor e entrarmos no reino. Justo. É isso mesmo. Irmãos, eu gostaria de a gente concluir. Uns 2 domingos atrás eu comecei a compartilhar com os irmãos sobre o Salmo 1. E eu foquei nos 3 versículos, os 3 primeiros versículos. E na última vez que eu compartilhei, nós falamos sobre bem-aventurado o homem que não se assenta, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós compartilhamos aqui que esse versículo não deve ser lido de uma maneira para nos isolarmos do mundo, nos isolarmos dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, não. Mas para nós não sermos influenciados por eles. A palavra andar, deter e assentar, ela significa proceder de igual modo, permanecer como está e habitar. Então, como Jesus andava com pecadores, comia com pecadores e publicanos, ele conversava com os samaritanos, com os pecadores, mas a diferença do Senhor Jesus é que a santidade dele, o Senhor era um Deus santo, e onde ele chegava, onde ele estava, o ambiente era transformado. Então nós falamos que não devemos buscar essa santidade numa bolha ou numa parede que nos cerca, achando que a nossa santidade será produzida a partir do momento que nós nos afastarmos das pessoas, dos nossos familiares, daquela confraternização, daquele almoço junto, aquele amigo que te chama para ir na casa dele. Não, nossa santidade não é pelo que fazemos, é pelo que o Senhor fez. E assim como o Senhor, através do Espírito dele, nós precisamos gerar transformação onde estivermos, sermos luz em meio às trevas, porque ser luz em meio à luz é fácil, aí você não está cumprindo o seu papel. Então nós focamos muito nisso, e que ao estarmos com essas pessoas, ao andarmos com essas pessoas, qual é o objetivo final? Nós precisamos mostrar a elas que a presença de Deus, que o próprio Senhor, que Jesus é um caminho que ela deve andar. É nele que elas devem permanecer, e é nele que eles devem fazer morada. Então esse é o nosso objetivo. Não se afaste. Você creu no Senhor, agora você não está numa bolha. Você agora pode ser esse agente de transformação onde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, com seus amigos, na sua escola. Seja luz em meio às trevas. Essa é a nossa santidade. Sermos influenciadores e não influenciarmos. E nós terminamos o versículo 1. E hoje eu queria gastar um tempo e terminar o versículo 2 e o 3. Que aí o versículo 2 de Salmos 1 continua. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Outra maneira que nós podemos ler esse texto, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Eu, por muitas das vezes, li esse texto e a gente coloca um significado nele. De qual significado? Temos que ler a Bíblia dia e noite, todo dia. E isso de fato é importante para nós, lermos a palavra. De fato é importante lermos constantemente, diariamente, de dia e de noite. Porém, como ler a Bíblia de dia e de noite? O dia ele começa a que hora? Às 6 da manhã, o dia. E finaliza a que hora? Às 18. A noite começa às 18h01 e finda às 5h59, vamos colocar assim. Então, como ler a palavra? Como o salmista que diz, de dia e de noite. Como? Você vai ficar vendo lendo a Bíblia? Será que é isso que ele quis dizer? E às vezes aqui nós não atentamos ao que às vezes está escrito na palavra para nós. Porque aqui diz, o seu prazer está na lei do Senhor. Essa lei aqui é a Torá. E a gente ela tem a tradução. Não é uma lei como as leis do mundo, que a gente pode seguir a regra. Não sei como é que chama, as leis. A Constituição. Não é uma série de regras que nós temos. Você vai ter pena. A pena é essa. A lei aqui, ela vai nos falar de uma instrução, uma orientação e mais, a revelação da vontade de Deus para o seu povo. E isso a lei hoje nós vamos aplicar, nós vamos trazer, sim, para a palavra de Deus, a Bíblia. Porque nela nós temos instrução, nela nós temos orientação e nela nós temos a revelação de Deus para nós. Isso é a palavra do Senhor. E esse meditar? Então, o que significa esse medita na sua lei de dia e de noite? O meditar aqui, o sentido original, ele tem alguns significados. O primeiro é proferir. O segundo, proclamar. O terceiro, olha só, murmurar. Algumas o sentido mais profundo, rosnar para si mesmo. Mas no sentido de murmurar, é concentrar em algo a fim de entendê-lo. E refletir e falar. Medita na sua lei de dia e de noite. E esse mesmo meditar é o que o Senhor fala lá para Josué, no início do livro, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Irmãos, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é leia a Bíblia de dia e de noite. Medita na lei do Senhor de dia e de noite é algo como falar, proclamar, colocar para fora, anunciar, proclamar aquilo que o Senhor tem falado. E como nós podemos meditar na palavra, na lei do Senhor que a gente está trazendo como a palavra, como a Bíblia, dia e noite. E eu quero que nós façamos um exercício agora, uns 3, 4 minutinhos, de nós entendermos o que é meditar na palavra do Senhor. Eu vou começar e eu quero que os irmãos me ajudem, e os irmãos vão entender. Deixa fluir. Como nós meditamos na palavra do Senhor, dia e noite? Efésios 2, 4, 5. Meu Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vós sois salvos. Irmãos, quando você está andando, caminhando nas coisas ordinárias, lembre-se, pela graça eu fui salvo. Estamos meditando na palavra do Senhor. Você está falando, proclamando. Em Josué 1:9, logo abaixo do versículo 8, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso.
Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, olha que verdade. Seja forte e corajoso. Isso é proclamar a palavra do Senhor pela fé. Não tenha medo. Eu estarei com você por onde você andar. Hebreus 13, versículo 5. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Irmãos, quando você se sentir só, ninguém te ajudou, lembre-se, a palavra de Deus te garante: de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores. Proclame isso, fale isso, anuncie isso. Eu era um pecador, mas o fato de Cristo ter morrido por mim, agora eu estou salvo, liberto do pecado. Romanos 5,20: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, quando nós pecamos, iremos pecar, nos foi compartilhado ontem, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós podemos meditar nisso dia e noite, em todo momento, e declarar e proclamar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Natal, na última compartilhar, algo que nós podemos meditar na lei do Senhor. Escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, você pecou? Não tem problema. Lembre-se, nós temos um advogado. Proclame, medite dia e noite, independente da hora. Tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Salmos 23:4, esse todo mundo conhece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que texto para nós meditarmos e proclamarmos. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não tema, Deus está com você. Mateus 16:15, Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem o quê? As boas novas a todos. Mas o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu propósito? Proclame, medite, anuncie as boas novas a todos. Marcos 16:17, estes sinais acompanhariam aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor, é a tua palavra, medita nela de dia e de noite. Se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, não pelo meu gesto, mas pela autoridade que há no nome de Jesus. Isso é meditar na palavra. Você está doente, tem alguém doente, coloque as mãos sobre os enfermos e ele será curado. Deus é Deus, Jeová Rafá, Deus que cura. Nós temos que meditar nisso. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, eis que Jesus vem sem demora. Nós proclamamos isso domingo passado, meditamos nisso. Eis que o Senhor vem, Ele está às portas, vem sem demora. E Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, proclame: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E isso é meditar. Nós podemos o tempo todo, dia e noite, de dia, de tarde. Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse 4:8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, que é e que há de vir. Quando eles estavam proclamando, quando eles proclamam? Dia e noite. Irmão, santo, santo, santo é o Senhor. Nós podemos meditar nisso e proclamar dia e noite. Olha quanta bondade, quantas palavras para nós meditarmos na lei do Senhor, na Bíblia. Qual mais? Você com certeza tem um versículo, tem uma palavra que você pode meditar de dia e de noite. Eu citei alguns. Tem mais alguns? Tem mais algum versículo que nós podemos meditar dia e noite? Você não tem nenhum para meditar dia e noite? Meditar dia e noite, falar o que está no seu coração. E a instrução do Senhor e os seus mandamentos não são um fardo, e sim um prazer. E aí o salmista diz: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito, eu proclamo de dia e de noite. Mas para nós proclamarmos e meditarmos em algo, tudo aqui que eu citei foi textos que estão aonde? Na palavra, na Bíblia. Para nós meditarmos, sim, nós precisamos o quê? O que nós precisamos? Eu vou falar algo aqui que ninguém nunca falou, em 20 anos que eu estou aqui, é novidade. Vou falar algo, presta atenção. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos gastar tempo lendo as Escrituras. Isso é novo, irmãos. Nunca vi ninguém falar, em 20 anos. Vou repetir, você sai daqui hoje com essa ordem não, para você considerar, nós precisamos ler a Bíblia. Isso é novidade para todo mundo, ou não? Vocês já ouviram falar isso alguma vez aqui? Eu ouvi ontem o Gerson falando de novo. Precisamos, uma das 7 propósitos ou 7 ações para nós sermos aperfeiçoados, fortalecidos, perdão. O Gerson colocou a primeira, ler a palavra. Nós precisamos, irmãos, ler a Bíblia. Para nós meditarmos na lei do Senhor dia e noite, a boca fala o quê? Está cheio o coração. Não tem como nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, ver Netflix. Não tem como nós meditarmos na lei do Senhor ficando o dia inteiro no Instagram. Não tem como nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, gastando tempo e horas no WhatsApp. Não tem como nós meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite, vivendo só o nosso trabalho. Senão, na hora que vier aquele momento que o Gerson citou ontem, você vai meditar o quê? Senhor, como naquela aquele guerreiro, e eu quero força agora. Senhor, aquele rapaz lá no Instagram, ele falou, eu quero agora experimentar isso. Você vai meditar o quê, irmãos, na hora que vier o dia mau? O seu coração, o nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Mas o salmista diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, como ter prazer em ler a Bíblia? Como? Como ter prazer em ler a Bíblia? Um livro de... Vamos ver aqui. Mil 363 páginas, com a letra minúscula, sem gravura, sem figurinha. Como ter prazer na lei do Senhor? Irmãos, mesmo que você não precisa levantar a mão. Estou falando de leitura de livros. Quem tem o hábito de ler? Ler livros. Você tem o hábito de ler? Não estou falando na Bíblia agora. Livros. Você tem o hábito de ler livros? De gastar tempo com leitura? Você tem o hábito de ler? 40%, acho que é isso aí, salvo engano, 40% dos brasileiros, eles nunca abriram um livro. Nunca. Nunca compraram um livro. Isso é normal na cultura brasileira. Nós não temos costume e hábito de ler livros, literatura de trabalho, de empreendedorismo, de
inteligência emocional, de o que seja. Nós não temos hábito de ler livros, de vendas, não temos, de saúde física, nós não temos. Irmãos, essa é a geração que nós estamos. Elas gostam tudo mastigado. Quanto mais a Bíblia. Se nós não temos o hábito de ler livros, quanto mais a Bíblia. E como ter prazer na leitura da palavra do Senhor? Numa geração no mundo onde que nós temos tantos prazeres. Como? Que luta que vai ser essa? O salmista diz: antes estava prazer na lei do Senhor. Irmãos, quantas coisas nos dão prazer hoje? Quantas? Quantas coisas? E muito prazer. Prazer, uma sensação agradável de alegria, uma sensação de satisfação plena. Quantas coisas hoje, nas nossas mãos, nós achamos que nos dão satisfação plena? Quantas? Quantas coisas? Comida, drogas, bebida, dinheiro, viagens. O que todo mundo tem hoje, que dá mais prazer, e eles estão estudando sobre os efeitos disso no cérebro humano, e o estrago é gigante. O que mais dá prazer em toda geração hoje? Todo mundo. E ninguém de nós, eu acho que não escapamos disso. Uma das maiores liberações de dopamina no cérebro. E todo mundo. Ah, não, mas eu estou vendo aqui o Instagram, estou vendo a pregação. Irmãos, está produzindo você dependência. Ah, mas eu estou vendo, são coisas listas, beleza. Só que as redes sociais, inclusive foram programados para liberar uma descarga de dopamina no seu cérebro. E aos poucos você vai ficando refém disso, e isso te dá prazer. Então você não tem mais prazer de fazer uma atividade física, você não tem mais prazer de conversar um com o outro, você não tem mais prazer de sair, de gastar um tempo com seu filho, você tem prazer de sentar e ficar. Nós. E vai. Na hora que você vê, já passou 3 horas. Qual que é a primeira coisa que você olha quando você acorda? O celular. Qual que é a primeira coisa que você olha? A última, né? Quando você vai dormir? O celular. Qual que é a coisa que você mais olha enquanto você está no seu dia a dia? O celular. E isso é uma das coisas que mais dá prazer no ser humano. Ele libera uma satisfação de um desejo pleno falso. Porque a hora que você tem e libera aquela dopaminazinha, rapidamente você precisa de novo, e precisa de novo e de novo. E aí nós temos as outras coisas deste mundo que nos dão prazer. E esse prazer também ele tem mais 4 significados: desejo, anseio, interesse e vontade. Irmãos, mesma geração que estamos, como nós vamos ter desejo pela lei do Senhor, pela palavra, como nós vamos ter anseio por ler a palavra de Deus, como nós vamos ter interesse em ler a palavra de Deus, e como nós vamos ter vontade de ler a palavra de Deus em meio a uma geração onde tem tanto prazer. Como? Mas ter prazer na palavra de Deus. Irmão, já é difícil ler a Bíblia. É muito, eu não entendo nada, é muito palavrinha, não tem figurinha, é umas coisas que você não entende. Mas como ter prazer na Bíblia, na leitura? Como? Irmãos, creio eu que a resposta está em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não tivermos uma mudança de mentalidade, nós nunca vamos sentir prazer na palavra do Senhor. Nunca. Não se engane. Não ache que então tem que ler a Bíblia, então eu vou pegar a Bíblia e vou começar a ler. Irmãos, se a sua mentalidade, se a sua ótica não for diferente quanto a palavra de Deus, nós nunca teremos prazer, nunca teremos anseio, interesse, vontade em nos mergulharmos na palavra, nos alimentarmos do que está escrito aqui. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É uma diferença, entendam, de prazer com obrigação. É totalmente diferente. Ninguém consegue perseverar na obrigação. Ninguém. Pode ser que ela te ajude no início. Eu tenho obrigação de
Acordar cedo, todo dia. Eu pus na minha cabeça. Eu vou ter. Mas se isso não começar a fazer parte de você, e você vê um bem a mais nisso, sem ser por falar que você acorda cedo, você não vai perseverar. Rapidamente você está caindo e voltando lá onde você estava. É a mesma coisa com dieta, é a mesma coisa com fazer atividade. Não, agora eu vou. Segunda-feira, vou começar. Aí você começa. Se você não mudar a sua mentalidade quanto às coisas que você faz, do qual que é o motivo e qual que é o propósito real, nós vamos esmorecer. É a diferença de obrigação para prazer. E nós muitas das vezes podemos estar lendo a palavra de Deus por obrigação. E isso não tem gerado em nós prazer, não tem gerado em nós anseio, delícia. Eu leio a Bíblia, porque se eu não ler eu vou para o inferno. Eu leio a Bíblia porque senão minha vida vai desmoronar. Isso é obrigação. Tem algo, vou confessar para os irmãos, para os irmãos entenderem a diferença de prazer e obrigação. Acho que eu nunca falei isso, nem meu pai e minha mãe não sabem. Antigamente, quando nós éramos crianças, meu pai sempre falava, era a tarefinha do dia. Qual que era? Cada um ia para o seu quarto, vai ler a Bíblia. Volta a hora que você terminar. Vou confessar um pecado. Você já sabe. Eu pegava a Bíblia, claro. Acho que eu tinha, não sei nem quantos anos. Eu acho que era para ler um capítulo, ou 2 capítulos, não sei. Acabei. E várias vezes meu pai falou, mas já? Tem uma leitura dinâmica, rápida. Mentira, irmãos. Para mim que ler era um peso. Que criança que gosta de ler a Bíblia. Lê aqueles livrinhos, não estou entendendo nada. E várias vezes no meu quarto, ler a Bíblia, beleza, vou ler. Só passava o olho. Por quê? Hoje, com o passar do tempo, com o que eu percebi hoje, o que eu tento passar, o que nós devemos passar para os nossos filhos, não é ler por obrigação, mas é mostrar para eles essa mudança de mentalidade e de mostrar o porquê ele deve mergulhar e se alimentar nas Escrituras. E qual que é o grande problema disso? Que às vezes nós não temos essa mudança de mentalidade. Nós às vezes lemos por obrigação. Lá em João 5,38 tem uma passagem muito conhecida. Quando o Senhor estava ali e curou aquele coxo no tanque de Betesda. Ele curou. Pega teu leito e anda, e vai embora. E aqueles judeus que estavam ali, em vez de eles se alegrarem com o milagre que o Senhor fez, com a cura daquele paralítico, daquele coxo, o que eles falam? Você não pode carregar o leito no sábado. É sábado. A lei, você tem que guardar o sábado. E aí o Senhor, no capítulo 5, versículo 38, diz: também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Os judeus que estavam questionando o Senhor, eles examinavam as Escrituras. Os fariseus, os escribas, eles eram doutores da lei. E eles examinavam tantas Escrituras. E toda vez o Senhor tinha que confrontá-los. Eles achavam que na Escritura era que teriam a vida eterna. Era no seu proceder, na forma de agir, de cumprir toda a lei, todos os decretos. Eles achavam, a minha santificação, nós compartilhamos a última vez, a minha santificação é eu cumprir uma sequência de regras, aí eu vou ser salvo, aí vai tudo dar bem na minha vida, aí eu vou receber X, Y. Não, eles achavam que na Escritura tinha a vida eterna, mas nas Escrituras não tinham a vida eterna. Ela falava e fala de quem dá a vida eterna, Jesus. Ela testifica de alguém, e eles não viam isso, eles não percebiam isso, de quem as Escrituras, a lei e os profetas falavam. E quando nós pegamos essa ótica, essa mudança de mentalidade, para nós lermos a palavra, a primeira coisa que nós temos que entender, a Bíblia. O que a Bíblia fala? Do que a Bíblia fala? De Gênesis a Apocalipse. Todos os livros, 66 livros, eles vão falar de uma única pessoa, de Jesus Cristo e sua obra redentora. A Bíblia só fala disso. Todas as histórias que você lê, as profecias,
os evangelhos, as cartas de Paulo, Apocalipse, toda a palavra, ela fala de uma pessoa, Jesus Cristo, dessa obra redentora. Desde lá do início da criação, nós já vemos o Senhor falando do que iria acontecer, da redenção, do propósito de Jesus para a redenção. Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre querendo relacionamento com o povo de Deus. Aí o povo desobedecia, se afastava, o Senhor irava, aí arrependia, aí eles se arrependiam, e o Senhor sempre querendo relacionamento com o seu povo. A palavra nos vai mostrar só isso, irmãos. Jesus, quem Ele é, o Filho de Deus, a sua obra redentora, que o fim é sempre ter relacionamento conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Ela foi escrita para que nós saibamos o que Ele fez por nós e para nós crermos nele, para nós crermos nele, cremos na palavra de Deus, para que assim tenhamos vida eterna. Não é crer no monte de leis e de regras, mas crer em Jesus, que nele nós temos a vida eterna. Irmãos, e muitas das vezes nós podemos estar como esses judeus, como os escribas, como os fariseus, somos entendedores da lei, somos exímios leitores da Bíblia, sabemos cada detalhe, mas às vezes esquecemos de quem ela fala. Estamos tão pegos nos pormenores, que às vezes esquecemos de quem ela fala. Nós esquecemos de desfrutar de quem as Escrituras falam, desse que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e que Ele, através da sua palavra, Ele tem um propósito comigo e com você: ter relacionamento conosco, através do que Jesus fez, não do que o que você faça. Irmãos, e quando nós mudamos essa ótica de ler a palavra, nós começamos a entender algumas coisas. Então, peraí. Eu ouvi falar tanto de Deus desde a minha infância. Eu vejo tantos irmãos falarem, compartilharem, pregarem. Eu vejo tantas pessoas, até quem não, os que são os ímpios, quantas vezes eles falam: Deus te abençoe, que se Deus quiser, Deus me livre, que Deus vai me abençoar, nossa, misericórdia. E eles... de onde que eles tiraram isso? Que Deus abençoa, que Deus livra, que se Deus quiser, farão isso, aquilo. De onde que eles tiram isso? Muitas das vezes nós ouvimos falar de um Deus, de fato, e todo mundo ouviu. Nós ouvimos desde nossa criança, nas salinhas, os irmãos, nas comunhões. Mas será que de fato nós conhecemos esse Deus com intimidade? Assim como Jesus colocou ontem, vou pegar um gancho da oração. Tem a oração pelas nações, pelos pedidos, pelos irmãos, pelas obras. Tem, mas também tem algo mais importante: a nossa oração de relacionamento com o Senhor, de intimidade. Nós temos a leitura das Escrituras para estudá-las, nós temos algo a mais. Ele quer se revelar a nós através da palavra dele, de ter intimidade, para que nós possamos meditar na palavra dele, de entendermos que a palavra de Deus, ela é vida para nós, não só as letras, não só o que nós lemos, senão ele pode se tornar mais um livro, se nós lemos com essa ótica. É um livro histórico, tem um monte de história do Antigo Testamento, depois fala da vida de Jesus, eu sei o que ele fez. Então tem um salvo só que crê? Você vai ser salvo? Sim. E pronto. E aí, irmãos, algo que tem queimado no meu coração é que, a partir dessa ótica, o Senhor, entendam, não façam shorts. O Senhor não está interessado na quantidade que lemos a Bíblia, e sim na qualidade que nós temos lido as Escrituras, o tempo gasto com ela. Porque, pensam, você vai chegar lá diante do Senhor, eu compartilho isso com os jovens, vai ter uma fila daqueles que leram a Bíblia 30 vezes e daqueles que leram a Bíblia 2 vezes. Vai por aqui, vai por aqui. Vai ter ou não? Não vai ter. Lá o Senhor está vendo igual. Isso não vai te fazer melhor do que eu ou inferior. Você não vai ganhar o reino porque você leu 30 vezes e eu leio 2. Não. Porém, se quem gasta mais tempo lendo a palavra, aqui vai experimentar mais de Deus? Claro, sem dúvida.
Lá em cima não vai ter separação de quem orou mais e quem orou menos. Mas aqui, enquanto estamos aqui nesse corpo, se nós gastarmos mais tempo em oração, vai fazer diferença daquele que gasta mais tempo em oração e aquele que gasta pouco tempo em oração? Vai. Então o Senhor, Ele não está importado com quantas vezes. Por que eu tenho falado isso? Lá em Tiago 1, 21 e 24, o Senhor diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Irmãos, por que eu estou falando que quantidade para o Senhor não é importante? Meu pai falou aqui agora há pouco, para as coisas do Senhor nós não temos tempo. E de fato, para um monte de coisas a gente não tem tempo, inclusive para as coisas do Senhor. Se nós queremos preocupar com quantidade de leitura da palavra, eu vou fazer uma conta rápida aqui e você julgue no seu coração aí. Quantas vezes você consegue ler a Bíblia em 10 anos? Ou se você tem tempo ou não. Os irmãos sabem quantas horas que gasta para ler a Bíblia toda? Versão Cid Moreira. Eu não sei como é que... Quantas horas? Para ler a Bíblia toda. 1363 páginas. Quanto, pai? 72 horas você tem na internet um áudio da palavra toda. Calmo, tranquilão. 72 vezes 60 minutos dá 4.320 minutos. Agora que é a conta chocante. Dividido por 365 dias, dá quantos minutos? 4.320 minutos dividido por 365 dias, dá quantos minutos por dia? 12 minutos. Irmãos, eu não estou pondo peso nem julgando. Se você não tem 12 minutos, o que é 12 minutos num dia de 24 horas? 12 minutos. Então, você faz as contas. Se você quer ler a Bíblia em quanto tempo, quantas vezes você pode ler a Bíblia em 10 anos? Eu vou fazer uma conta rápida. Se você lê 12 minutos quando você acordar, mais 12 minutos no almoço, mais 12 minutos antes de dormir, que você leu no dia, 36 minutos. Num ano, você leu a Bíblia em 10? Em 10? 30 anos. 30 vezes. 30 vezes. Irmãos, ler a Bíblia em quantidade não é difícil. Ainda mais quem tem o hábito de leitura, quem gosta de ler livros. Às vezes você lê livros, gosta de ler livros cristãos, livros seculares, mas você não lê a Bíblia. E você lê livros de romance, de histórias, de empreendedorismo, de vendas. Você passa ali uma hora e pouco por dia. Então, se você lê a Bíblia 12 minutos por dia, você vai ler a Bíblia em um ano. Em 10 anos você leu 10 vezes. Se você lê 36 minutos por dia, você vai ler ela 30 vezes em 10 anos. Isso é uma quantidade considerável. Só que entendam, isso, irmãos, entendam, é fácil. Você lê por ler. Eu quero ler por performance. Eu quero ler por quantidade. É só você ser dedicado. Só que agora, aí que está a diferença. Ter prazer na lei do Senhor, aí já é outra coisa. Você ter prazer em se alimentar do Senhor. Quando nós começarmos a mudar essa ótica, nossa mentalidade, temos prazer na leitura das palavras, 12 minutos vai ser pouco. E nós não vamos estar preocupados com quantidade, nós vamos estar preocupados em desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós na sua palavra, e mergulharmos nas Escrituras, e vemos e entendemos quem é o Senhor, o que Ele fala, como Ele pensava, qual que é o seu caráter, como Ele agia, o que Ele tem para mim hoje, o que eu posso meditar em cada situação. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de ver vídeos de empreendedorismo, de vendas, de negócios, é o meu trabalho, e quem mexe com isso eu aconselho que veja, gaste um tempinho aprendendo. Nunca, por que eu estou falando da quantidade? Nunca se incentivou tanto a ler a Bíblia. Eu estou falando da nossa geração. Nunca se incentivou tanto a ler a Bíblia. Vocês podem olhar influenciadores, youtubers, nunca influenciou ler tanta a Bíblia. Mas para qual intuito vocês acham que estão influenciando a ler a Bíblia? Prosperidade. Nunca tantos influenciadores. Eu escutei alguns traders que mexem para ganhar dinheiro, para você ficar rico. A partir desse ano, meus livros de cabeceira, esse e a Bíblia.
Aqui tem princípios tops, e você vai com uma oportunidade. E a palavra de fato tem princípios que fazem com que nós sejamos prósperos financeiramente, com certeza. Só que olha a motivação deles. Tudo quanto é pessoas, eles estão incentivando a ler a Bíblia, porque eles viram que tem alguma coisa aqui. Mas eles vão pegar a motivação errada. Mas graças a Deus que eles vão ler. Porque ao ler a palavra, o Espírito Santo pode, numa hora, ganhar o coração deles. Tem um testemunho de um influenciador muito famoso. Alguém chegou para ele e falou assim: você mexe com muito dinheiro, né? Você gosta de dinheiro, tá. Você sabe qual que foi o homem mais rico do mundo? Salomão. Sabe onde que ele está? Fala sobre ele? Provérbios. Lê lá. E ele começou a ler para ganhar dinheiro, para ser mais sábio e aplicar nos negócios. Só que um dia, esse é o testemunho dele, ele disse: se isso aqui tem me ajudado, o que tem no resto? E ele foi para o resto. E nisso, ele se aceitou o Senhor e converteu ao Senhor. Porque por a motivação errada, mas ele viu que aqui tinha vida. Não era só princípios para você ganhar dinheiro, mas tinha vida que transforma, que gera vida, que preenche aquele vazio que muitas vezes o mundo tem na sua alma. Irmãos, nunca se viu tanto. Eu estava vendo entrevista esses dias no podcast, um ateu. Você sabe quantas vezes um ateu lê a Bíblia? Sabe por que o ateu lê a Bíblia? Muito. Para provar que Deus não existe. Ele quer estudar, ele quer afim. Olha, mas você é ateu, mas você lê a Bíblia, acho que é mais de 10 vezes. Deus não existe. Irmãos, ele leu a Bíblia 10 vezes, mais que muitos cristãos. Mudou alguma coisa? Só para provar que Deus não existe. Ele está lendo por ler. É o que eu estou dizendo. Ler por ler é fácil. Os ateus estão lendo a Bíblia, devorando, para nos confrontar, para dizer que Deus não existe. Então a Bíblia, irmãos, transforma alguém? A Bíblia, ela transforma alguém? O livro, a Bíblia? Não. Ela não transforma ninguém. Quem transforma cada um em nós é de quem ela fala, de quem ela revela, o próprio Jesus Cristo. Entendem a ótica? Se essas pessoas elas começarem a ler a Bíblia sabendo que ler fala de alguém que pode transformar a vida delas, perdoar pecados, tirar das trevas, trazer para a luz, livrar sua alma do inferno, isso trará diferença, mudará completamente a perspectiva que nós lermos. Irmãos, devemos ter prazer em ler a palavra, porque é através dela que conheceremos com profundidade o nosso Deus. Isso, irmãos, que é o objetivo central de nós lermos a Escritura. Deixa eu aqui. A Escritura, a palavra de Deus. Não para nós batermos no peito, eu li tantas vezes. Não para a gente gabaritar lá. Não para nós falarmos, eu li tantas vezes. Não para nós sabermos bem, para nós conseguirmos bem com aquilo. Não. É para nós conhecermos com profundidade o nosso Deus, de quem ela fala. E temos intimidade com Ele. E através da palavra, o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Esse é o nosso desejo e deve ser o nosso prazer. Quando nós mudarmos essa mentalidade, irmãos, quando nós mudarmos essa mentalidade de sabermos que aqui está a biografia de alguém que morreu, mas ressuscitou e está vivo em nós, muda toda a sua perspectiva. Você vai ter fome e sede pela palavra. Você vai querer ler, porque você vai querer conhecer mais o Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, fala comigo. Eu quero ter intimidade, eu quero conhecer o Senhor. E aí, eu afirmo para os irmãos, passará 1, 2, 3, 4, se você tiver essa disposição no coração, você começará a ler a palavra todos os dias, com fome e sede pelo Senhor. E automaticamente, o que vai acontecer com as vezes que você leu a Bíblia? Elas vão se acumulando, entendem? Não que é o fim você ler a Bíblia tantas vezes. A sua mudança de mentalidade, de querer ler e debruçar e devorar a palavra do Senhor para ela ser vida e não teoria nos seus ouvidos, e não apenas um livro para ser estudado, mas para gerar vida em nós, cada dia, dia e noite. Consequentemente, quando você começa a ler a palavra todos os dias, você vai começar a ler 1, 2, 3, 4, 5, porque ela é nova e fresca todos os dias. E
Essa é a diferença, irmãos, que eu creio, para nós termos prazer. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então agora nós lemos, nós descobrimos uma fonte de prazer maior que todos esses que nos têm nos consumido. É prazer ler a palavra do Senhor, ver ali, em cada texto, em cada história, você enxergar Jesus, enxergar a obra dele. Isso é o prazer. Então agora, quando nós temos prazer, estamos nos alimentando do Senhor, nós podemos então agora meditar de dia e de noite, em cada tempo. A hora que vir um dia mau, declare, proclame: eis que estou convosco todos os dias. Ser forte e corajoso, Senhor, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. E nós podemos meditar na palavra. Por quê? Porque o nosso coração está cheio, e isso começa a gerar vida em nós, naquela situação ordinária, no seu trabalho, com o seu casamento, algo que você está passando no seu corpo, pode ser vida quando você mais precisar, porque é pela fé, irmãos, é pela fé que nós podemos declarar a palavra de Deus e meditar nela dia e noite. É pela fé, não é pelo que vemos ou pelo que ouvimos, mas é pela fé e ouvir a palavra de Deus. E como que isso vai nos ajudar? O que isso vai nos ajudar, irmãos? Como nós meditarmos nela todos os dias e nos alimentarmos dela? Aí nós vamos para o versículo 3 de Salmo capítulo 1. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Irmãos, essa árvore plantada junto a uma corrente de águas, eu imagino que é o sonho de toda árvore. Qualquer árvore. Eu não tenho lembranças, que eu não viajo muito assim, mas os irmãos já foram a algum rio, ou lago, represa? Já viu as árvores que estão ali bem perto do rio? Eu só lembro do baité, do garimpo, que vem na minha mente. Você já viu alguma árvore seca na beira do rio? Tem ou não? Eu não lembro. Falando sério, eu nunca vi. As que estão próximas ao rio, ali bem perto, elas já viram alguma seca perto ao rio? Parece que elas estão sempre verdes, sempre com flores. Por quê? Porque elas estão plantadas junto às correntes de água. Ali tem vida para elas. Está passando um leito de rio ali, ó. Tem água o tempo todo. E aí lá em Jeremias 17:18 diz que porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Essas árvores que estão plantadas ali perto do rio, não está nem aí com calor, não está nem aí quando não chove, quando vem um calor, porque as suas folhas sempre permanecem verdes, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixe de dar o fruto. Irmãos, isso é você todos os dias se alimentar da palavra de Deus. É vida todos os dias. Vai vir tempo de seca? Você não se preocupa. Vai vir tempo de calor? No ano da seca, suas folhas estarão verdes, se você gastar tempo meditando na palavra do Senhor. Se ela deixar de ser para você um livro apenas, mas começar a ser vida no seu dia a dia, no seu coração. Irmãos, essa árvore, nós somos essa árvore. Uma vez que estivermos ligados à fonte, ela nunca morrerá, sempre terá vida. Nós sempre ouvimos falar de Deus, muitos irmãos falam, as pessoas falam, nunca se falou tanto de Deus nessa geração. Mas de onde que essas pessoas falam de Deus? É o que eu tenho refletido esses dias. O Natal está compartilhando aqui há alguns anos. Meu pai compartilha, Samuel. De onde que estão tirando isso? Algumas coisas que eles falam. Quando eu falo algo para vocês aqui, eu estou falando algo, a gente está meditando junto, compartilhando algo. De onde que eu estou falando isso? De onde que eu falo que Deus é vida, que nele não há trevas, que ele é a luz do mundo, que o Espírito Santo habita em mim, que ele nos salvou dos nossos pecados? Onde que está isso, irmãos? De onde que eu tirei isso? Há uma fonte inesgotável que nós podemos nos aprofundar nela. Irmãos, vai direto à fonte. Você quer ficar bebendo água da torneira dos outros?
Vamos direto à fonte. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós precisamos viver aqui o tempo todo só escutando o que um irmão está compartilhando, só escutando o que o Natal está compartilhando. Não, a minha porção da semana é o que os irmãos pregam aqui no final de semana. Irmãos, isso aqui é uma torneira. Vai para a fonte. De onde está vindo? De onde essa torneira tem sido abastecida? O Senhor fala para nós, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas para fluir, nós temos que estar conectados a uma fonte. Então essa aqui, Deus, a sua palavra, é a fonte inesgotável de prazer, de delícia, de vida. Irmãos, vá direto à fonte. Para de ficar escutando os outros. Entendo. Para de ficar só escutando os outros. Para de ficar vendo só a experiência dos outros. Pare de ficar pedindo oração, que os outros só orem por você, só os outros oram. Pare de ficar olhando os outros e ver, nossa, eu nunca vou ter essa sabedoria, eu nunca vou alcançar isso. Nossa, olha a vida desse irmão. Pare com isso. Vá direto à fonte. O caminho está aberto para mim e para você. Vá direto à fonte, a fonte de toda a sabedoria. Aquele que beber dessa água, que é o próprio Cristo, jamais sentirá sede. Hoje, a fonte inesgotável está na nossa mão, nós temos acesso a ela. O próprio Senhor, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos vai conduzir a toda a verdade, Ele nos vai revelar de quem a Escritura fala, e isso vai gerar vida, e automaticamente gerando vida em nós, vai gerar vida para aqueles que estão à nossa volta. E nós precisamos, estando plantados junto aos ribeiros de águas, dar frutos. Em Colossenses diz, 1:10, então vocês viverão, de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. É o versículo que está desde o ano passado batelando meu coração. Oséias 6, 4, 3. Oséias 6, 3. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Oséias 4, 6 e 3. Sempre eu confundo. 4, 6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. É os dois versículos. Eu sempre fico confundindo o versículo. Mas é isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. E irmãos, eu falei na última pregação, o tema da minha mensagem era o melhor lugar. Porque onde há a fonte inesgotável? Na presença do Senhor. Qual que é o melhor lugar? É a presença de Deus. É a presença, é ter comunhão, intimidade, você e o Senhor. Então agora nós fechamos esses 3 versículos, eles são tão ligados entre si, porque então nós vamos agora voltar de baixo para cima. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas. Vá direto para a fonte. Vá para a fonte. Vá para Jesus, esteja enraizado nele, vá direto para a fonte. Uma vez que você foi para a fonte, o que acontece? Agora você tem prazer na lei do Senhor, nela você vai o quê? Meditar de dia e de noite. Você vai proclamar, anunciar, falar aquilo que o Senhor tem ganhado no seu coração. Você irá gerar frutos. E uma vez que você está meditando de dia e noite, e agora você tem prazer na lei do Senhor, você tem total capacidade, pelo Espírito Santo, de não proceder como os ímpios, como o mundo, não permanecer como eles, e não habitar e fazer morada com eles. Agora, a partir dessas 3 vertentes, qual que é o seu objetivo principal e como o mundo nos vê e como nós poderemos cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, curar enfermos. Por causa desses 3 aspectos, nós agora seremos luz do mundo, porque nós estamos conectados na fonte, porque nós temos prazer na lei do Senhor, e agora nós somos esses agentes transformadores, onde podemos mostrar para o mundo que há um lugar melhor para proceder, há um lugar melhor para permanecer, e há um lugar melhor para habitar. Irmãos, isso é possível, nós estando na presença do Senhor. E é isso que eu queria concluir, algo que estava no meu coração. Irmãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Transformai-vos
É você que vai se transformar. Peça ajuda ao Senhor, mas é transformai-vos pela renovação da vossa mente. E que o Espírito Santo nos conduza a, quando abrimos a Bíblia, temos esse hábito de ler de todos os dias. Irmãos, você come todo dia, o seu físico permanecer de pé. Se você não se alimentar todo dia, o seu espírito vai ficar fraco. Isso é regra, é básico. Então que o Espírito Santo nos ajude a irmos diante do Senhor e da sua palavra, para nós recebermos vida e expressarmos essa vida para as outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus.